Ultimamente, amados, observando os costumes e a forma de viver de muitas pessoas, eu sinto que parece que eu vivo num mundo paralelo. Eu sinto que eu vivo numa realidade que muitos não conseguem enxergar. Às vezes eu penso que alguns de nós têm escamas sobre os olhos que os impedem de enxergar as mesmas coisas que eu enxergo. E a palavra realidade, ela remete a algo que é real. E que algo, ao contrário, a qualquer coisa que é fictícia. Ou seja, a palavra realidade, ela é diretamente usada para algo que se considera verdade. Ou seja, se a realidade é algo que é verdadeiro, alguém certamente está enxergando algo que é irreal, algo que é mentiroso. E muitos de nós somos conhecedores da verdade, porém muitas vezes não queremos praticar a verdade ou simplesmente deixar a verdade de lado faz com que nós possamos ser vistos como parte de um grupo, pois que ninguém quer se sentir excluído, pois é muito deprimente não fazer parte de uma tribo. E aí nós fazemos o quê? Vista grossa para algumas coisas. Começamos a deixar de lado. É melhor abstrair. Porque se a gente falar alguma coisa, as pessoas vão nos excluir a gente daquele grupinho. Casais que se separam e deixam seus filhos de lado, pois é mais importante que qualquer pessoa a nossa felicidade. Não importa quantos casamentos eu preciso ter, eu vou buscar a minha felicidade a qualquer custo. Se eu precisar me separar e me casar de novo, destruindo várias outras famílias para que eu me sinta feliz, assim eu vou fazer. Não é coincidência você ter pensado em alguns artistas que se casaram mais de 10 vezes, não. É isso mesmo. Parece que as pessoas vivem fora da realidade. Se eu não me sentir feliz, eu vou fazer isso. Porque eu me casei para me sentir feliz. Mães e pais que incentivam as crianças a sensualizarem. Eu já vi pais vendo seus filhos dançando funk, e olha que lindinho, fulaninha, descendo até o chão. E o pai e a mãe se diziam crentes, achando a coisa mais linda do mundo. Nas escolas, meninos usando saias, meninos usando saias e se dizendo meninas, usando o banheiro das meninas. E todo mundo achando isso normal. Eu não consigo achar essas coisas normais, não. Eu acho que eu vivo numa realidade paralela. Eu devo estar vivendo num mundo paralelo. Como é que chama aquele dos Vingadores? O multiverso. Deve ter um multiverso paralelo ao nosso, porque eu devo ser de um outro. Me tiraram do universo onde essas coisas não são normais e me colocaram aqui, onde que estão normalizando esse tipo de coisa. Diante disso tudo, amados, podemos achar que vivemos em um universo paralelo, onde tudo que eu falei anteriormente possa ser considerado certo. Porém, Jesus nos garante em sua palavra que a realidade celestial é muito diferente da realidade desse mundo, amém? Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de João. Nós vamos ler o capítulo 8, de 31 a 47. João 8, de 31 a 47. Se você ainda não baixou uma Bíblia virtual no seu telefone, eu sempre recomendo que vocês baixem a versão YouVersion. Lá tem planos de leitura muito bacanas, nos quais você vai conseguir fazer a leitura da Bíblia 15 minutos por dia, você vai ler a Bíblia inteira num ano. Então, baixe lá, me siga lá, Pastor Guido Melo, que eu vou estar encaminhando para vocês esse plano de leitura que é muito bom. Em 15 minutos você vai ler 5 capítulos da Bíblia, ou 6, e no final de um ano você vai ter lido a Bíblia um ano inteiro.
Filhos, eu acho que essa bateria tá meio comeback U2. Tá queirando muito não. Já falhou umas 4 ou 5 vezes aqui esse microfone. Se puder já me trazer uma outra bateria enquanto eu tô falando aqui. Amém? João 8, de 31 a 47. Verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Já vou pegar o outro porque esse aqui não tá querendo. Vai trocando lá, troca a bateria e traz de volta. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descrentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Som. Tá muito bom. Som. Vamos lá, versículo 42, tá, amados? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por meio de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo algo a vocês que é verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Senhor, peço que Tu me enches do Teu Espírito Santo hoje. Fala através de mim ao coração do Teu povo de forma poderosa. Nós precisamos hoje ouvir Tua voz. Que nenhuma palavra hoje, Pai, saia aqui da minha vontade, Pai, da minha carne, mas que venha diretamente do Teu trono ao coração do Teu povo que está aqui hoje. Usa-me como instrumento Teu, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. O texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo João, a quem a Bíblia diz que foi o discípulo a quem o Senhor amava. O propósito do livro de João é que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Do início ao fim, do primeiro ao último capítulo, João enfatiza isso, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E o que, crendo,
e que, crendo no nome de Jesus, nós tenhamos vida no seu nome e que ele pode mudar a sua vida para sempre. E Jesus, sobre o qual nós lemos nesse livro, ele é um Deus vivo e um Deus real, amém? Jesus é vivo e ele é real. No texto de João 8, Jesus precisou confrontar aos judeus que haviam crido nele. E naquele dia, Jesus precisou dar um choque de realidade naqueles judeus que haviam crido nele. Jesus precisou chamar a atenção deles. Jesus precisou dar uma sacudida naquele povo. Em outra linguagem, Jesus disse para aquele povo assim, para aqueles judeus: ei, isso em que vocês acreditam não é real. Vocês estão acreditando numa mentira. Ei, povo, acorda! E hoje, meus amados, é dia de arrancarmos as escamas que estão nos impedindo de enxergar a realidade. Arrancar essas escamas que impedem a gente de enxergar a verdade. E a verdade só é uma, a verdade é Jesus. A verdade é o nome dele, amém? E para enxergarmos a verdade, precisamos, em primeiro lugar, andar com pessoas que nos aproximem de Deus. Fala para quem está do seu lado. Ande com quem te aproxima de Deus. 31 a 33, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A palavra nesse texto diz que aqueles judeus que creram em Jesus, mas na verdade, aqueles judeus, eles apenas ficaram impressionados com Jesus. Eles não creram nele realmente, porque quando eles foram expostos à verdade, e a verdade é Jesus, pois a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade. Eles foram expostos a Jesus, que é a verdade. E ali ficou claro que eles eram trevas. Por quê? Porque as trevas, elas correm diante da luz. A luz fez com que as trevas, meus amados, corressem. Foi isso que aconteceu naquele momento. E em 2023, amados, eu fiz uma viagem para o Chile e Deus me deu a oportunidade de visitar a Cordilheira dos Andes para conhecer a neve. E lá, naquele lugar que é muito frio, eu falo que eu sou um queridinho de Jesus, eu sou mesmo. Jesus me ama de forma sobrenatural. Eu cheguei na neve, onde que era um lugar que sempre tinha temperatura abaixo de 0, cheguei lá com 15 graus. Oh, aleluia! Consegui aproveitar um passeio de neve com calor. E eu comecei a olhar para aquela neve, que lugar lindo. Comecei a glorificar a Deus. Senhor, que lugar lindo. Como é grande a tua mão, como tu é poderoso para criar um lugar tão lindo como esse. Glória a teu nome, Jesus. E naquele passeio ali, eu comecei a contemplar e eu vi que mesmo com aquele calor, estava fazendo sol, a neve não derretia. Eu falei: Jesus, como é que pode esse sol, esse gelo não derrete, Jesus? E aí eu peguei um punhado de neve e eu arranquei daquele corpo inteiro de neve, a neve começou a derreter na minha mão. E Deus ministrou comigo naquele momento. Assim como uma brasa precisa estar junto do braseiro para se manter aquecido, o gelo precisa estar junto daquela frieza toda para se manter gelado. E assim às vezes acontece conosco. Você às vezes está do lado de pessoas que te mantêm frio. E você precisa ser arrancado do lado dessas pessoas que te fazem ficar na frieza para que seu corpo volte a aquecer pela luz de Jesus, amém? Assim acontece conosco. A gente está do lado de pessoas que são tão frias, que acabam nos congelando também. E a gente precisa ser desconectado daquele corpo, ou afastado daquele corpo,
para que a luz de Jesus, para que o sol de Jesus venha nos aquecer, para que nós venhamos a esquentar de novo, amém? E é assim que funciona, amados. Crente anda com crente. Brasa tem que estar no meio do braseiro. Nós precisamos estar junto de pessoas que amam a Jesus. Só assim enxergaremos a verdade. E a verdade é Ele, é Jesus, amém? E em segundo lugar, para enxergarmos a verdade, precisamos andar em santidade. Versículo 34. Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. No texto, Jesus chama o povo que está em pecado de escravo, ou seja, Jesus está dizendo: ei, vocês estão prestando serviço gratuito para o inferno. Você está trabalhando de graça para o capeta. Isso é ser escravo do pecado. Trabalhar de graça para Satanás. Mas imagine o cenário. Nós todos aqui sendo escravos, expostos numa vitrine, onde vários senhores de engenho querendo nos comprar. Aí chega um pai e um filho. E aquele filho fala para o povo: pode parar a venda. Eu comprei todos. Todos foram comprados por mim. E aquele povo pergunta: mas como? Não tem como você pagar por isso. E ele fala: eu paguei um preço muito alto, muito caro. Eu paguei pela vida deles com o meu sangue. Agora pode libertar a todos. Pode libertá-los. O preço já foi pago. Eu paguei com o meu sangue. Agora eles são meus. Pode pô-los em liberdade. Não existe pecado tão grande que você tenha cometido ou que um dia você possa cometer que Jesus não possa perdoar. Não existe. Ele perdoa a todos. Todos. Então, não fique caindo na mentira do diabo que diz que você é culpado. Não caia na mentira do diabo que diz que você é culpada. Você já foi lavado, pago pelo sangue. Você está limpo. Você foi comprado por um alto preço. Então, quando Satanás te acusar, você vai falar para ele assim: Satanás, o preço pela minha vida, pelo meu pecado já foi pago. Eu sou limpo. Eu sou comprado. Eu sou o filho. É assim que você vai agir. Hoje é dia de abandonarmos as velhas práticas. Hoje é dia de enxergarmos a verdade. Que enxergar a verdade é enxergar a Jesus. E se andarmos em santidade, nós vamos ver a verdade. Amém? Dá um glória a Deus aí bem alto, quem está entendendo? E para enxergarmos a verdade, em terceiro lugar, precisamos ouvir a voz de Deus. 38. Eu estou dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Portanto, façam o que vocês ouvem do Pai. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam então as mesmas obras que Abraão fez. O que Jesus está dizendo aqui? Ele exorta aos judeus que creram nele a fazerem as mesmas obras que ouviram o pai deles fazer. E nesse momento, Jesus dizia que eles eram filhos de Abraão. Eles eram filhos de Abraão geneticamente. Mas, na mesma fé que Abraão, eles não eram filhos, porque senão eles creriam na promessa. A promessa que Abraão creu. A promessa que Abraão profetizou, inclusive. E a promessa era Jesus. Eles não criam na mesma promessa. Eles eram filhos genéticos, porque eles faziam parte do povo judeu. Mas filhos, pela fé, não eram, porque eles criam em outra coisa. Eles eram filhos do diabo, conforme Jesus disse. No filme Pinóquio, aquele boneco de madeira, muito influenciado, quem já assistiu Pinóquio aí? Levanta a mão. Todo mundo, velho, novo, porque tem uma versão nova, né? Não posso nem chamar os outros de velho, porque tem uma nova versão agora.
Pinóquio é um antigão, da década de 40, eu acho. É muito antigo. E aquele boneco era super influenciável. E ele cismava em fugir da escola para ficar brincando e vadiando pelas ruas da cidade. Porém, ele tem uma consciência. Quem é a consciência do Pinóquio? Vamos ver se vocês escutaram. Quem é a consciência do Pinóquio? O grilo, gente. Pelo amor de Deus, se eles tiverem infância, não. Pelo amor. Grilo falante, lembra não? Aquele grilinho que ficava lá sendo a consciência do Pinóquio. E aquele grilo tenta convencer Pinóquio de não fazer coisas erradas e voltar para a escola para estudar. Amados, só iremos ouvir a voz de Deus se lermos e estudarmos a palavra. Crente, para nós ouvirmos Deus falar, é preciso ler a Bíblia. Fala para quem está do seu lado, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus. A maior profecia que você pode ter está aqui. Se você dá ouvidos aos que as pessoas dizem, as irmãozinhas do reteté, Deus falou comigo que você é isso, Deus falou comigo que você é aquilo. Verifica se essa pessoa estuda a Bíblia. Verifica. Se ela não é uma leitora da Bíblia, meu irmão, desconfia dessa palavra. Repreende em nome de Jesus. Expulsa o espírito de adivinhação, porque não tem como receber revelação sem ler a Bíblia, sem se consagrar, sem se dedicar. Não tem como. Pode até receber uma adivinhação do diabo, um espírito de adivinhação. Agora, da parte de Deus, sem ler Bíblia, sem consagração, sem jejum e oração, amado, não desce, tem bloqueio. Se eu tiver de boné, o Espírito Santo desce? Desce. Só não desce se eu estiver em pecado. Só não desce se eu estiver em pecado. Aí não desce. A consciência, meus amados, que nos faz ter a necessidade de ler a Bíblia, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz convencimento de que eu preciso ler a Bíblia. E não me venha falar que você não tem tempo para ler a Bíblia, porque eu vou orar para Deus mandar um raio te fulminar e te levar embora. Porque 15 minutos por dia, se você não tem, a sua vida é um fardo. Se você não tem 15 minutos, já teve gente que saiu da igreja por causa disso, mas eu vou continuar falando, porque eu quero que vocês sejam edificados pela palavra de Deus. É um absurdo, pastor, falar isso. Vou continuar falando. Porque se a gente não tem 15 minutos na nossa vida, é porque a nossa vida é um fardo. Não dá para viver. 15 minutos por dia, a gente vai ler a Bíblia no ano inteiro, meu amado. Então você tem tempo. Fala para quem está do lado. Você tem tempo sim. Leia a Bíblia diariamente. Abra os seus olhos, amados. Leia a palavra de Deus e ouça Deus falar com você diariamente. Amém? Depois, se vocês ficarem tristes comigo, paga um churrasco. Tá tudo ok, tá? Fica triste comigo não, mas isso precisa ser falado. Crente na nossa igreja vai ler Bíblia. Eu não consigo entender a gente falar que não tem tempo, não tem 15 minutos, amados. Me perdoa em nome de Jesus, mas eu falo por amor. E quem ama, cuida. Eu, como pai, eu sou um pai rigoroso, pai chato. Mas meus filhos costumam me amar. Vocês me amam? Amém? Glória a Deus? Então depois pode pagar o churrasco. E para enxergarmos a verdade, precisamos amar a Jesus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Jesus deixa bem claro nesse texto, amados. Os filhos de Deus me amam. É isso que Jesus fala. E o amor é um dom de Deus. Pode nos faltar qualquer dom, amados, mas não pode nos faltar o amor. O amor, Paulo diz que é o maior dos dons. Isso não pode nos faltar. E como eu sei que tem o dom de amor, pastor? Verifique se o seu amor é assim, dessa forma. O amor é paciente, o amor é benigno,
O amor não tem inveja, o amor não é contencioso, o amor não se ensoberbece, o amor não se comporta indecorosamente, o amor não procura seu próprio interesse, o amor não se enfurece, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a iniquidade. E sem amor, mesmo que você tivesse o maior dos dons, ele de nada te serviria. O amor é o dom maior, amados. Precisamos abrir nossos olhos para enxergarmos a realidade e amar a Jesus em espírito e em verdade. E para concluir, verso 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Em João 14:6, a palavra diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje é dia de você abrir os olhos para enxergar a verdade. Entender que a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia chegará no qual você vai se deparar frente a frente com o seu Criador. Você vai ficar frente a frente com Jesus e Ele vai dizer: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Aproveite a oportunidade e receba Jesus hoje como seu Salvador. Quem crê será, e quem não crê já está. Amados, não crer em Jesus é condenação, é certeza de condenação. Nós precisamos escolher a salvação. Hoje é dia para você dar esse passo.